Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, iniciando no versículo 14. Livro de 1 Samuel. No começo da Bíblia Sagrada vem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número. Se você for no prefácio da Bíblia, na segunda ou terceira folha da Bíblia, você vai ver a referência dos livros. E ali você segue Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel. É o 9º livro do Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Diz assim a palavra de Deus. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras. E de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Deus, a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha a nos ensinar por esta palavra o que o Senhor requer de cada um de nós, Pai. Ó Deus, eu ia pregar outra mensagem, mas o Senhor me trouxe esta palavra e não tinha mais o que ler, Senhor, senão esta palavra, sem dúvida nenhuma. Aqui está a Tua palavra, Senhor. Usa a boca do pregador, porque nada sou, meu Deus, aqui nesta terra, nada sou diante de Ti, mas que o Senhor venha falar por mim, Senhor, para que eu venha aprender os Teus conselhos, a Tua palavra, para que todos nós venham aprender e ouvir o que o Senhor requer de cada um de nós. Enquanto isso, Senhor, estenda a Tua mão para operar, para curar, Senhor Deus, as feridas da alma, ó Deus, para abençoar, para restaurar as vidas, o casamento, os filhos. Ó Deus Todo-Poderoso,
Se o Senhor não nos ajudar, Senhor, o que será de nós? Se o Senhor não edificar a casa, meu Pai, em vão vigia o sentinela, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será para nós levantar cedo, comer o pão, sem a Tua presença, sem a Tua ajuda, Pai. Porque é o Senhor que manda chuvas na terra, as seródias, as temporãs, o orvalho. Ó Deus, é o Senhor que faz nascer o sol, que faz se pôr o sol. É o Senhor Deus que nos ajuda, que deu as estações do ano, os tempos. Senhor Deus, nós somos dependentes do Senhor. Nos faça dependentes de Ti a cada dia, cada vez mais, porque precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos maus pensamentos, perdoa as nossas transgressões, meu Deus. Senhor, perdoa tudo que nós temos feito que não Te agrada. Ó Deus, reina sobre nós. O povo pediu um rei, Senhor. O povo não queria que o Senhor fosse rei sobre eles. E pediram um rei, o Senhor levantou Saul como rei. Mas não foi do Teu agrado. Porque a Tua vontade é o Senhor ser o nosso rei. É o Senhor reinar sobre nós. Então venha, Senhor Deus. Reina sobre nós, pelo Teu bom Espírito Santo. Ó Deus, veja esta pessoa que está sofrendo há tanto tempo, com esta ferida, com esta chaga no seu corpo. Meu Deus, já tomou tanto remédio, e os remédios já não têm mais efeito no seu corpo. Mas eu peço a Ti, meu Deus, cura estas feridas, cura, Senhor, esta enfermidade, como o Senhor curou a lepra de Naamã, como o Senhor curou os 10 leprosos, Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos estas vidas, Pai, por Tua infinita misericórdia. Olha o desespero dessas pessoas, ó Senhor. Então vai de encontro, Deus, porque Tu és o nosso Deus, onipotente Deus. Nós somos um vermezinho, Senhor, de Jacó, povozinho Teu. Éramos um embriãozinho no útero das nossas mães. Mas o Senhor escreveu toda a nossa história, toda a nossa vida, antes de nós nascermos e antes de sermos formados. Ó Deus, Tu nos cerca por detrás e por diante. Tu nos conhece desde o ventre de nossas mães. Tu és o nosso Deus, Pai. O Senhor é o nosso pastor, o nosso guia. Ó Deus, o nosso Criador, que fez o homem do pó da terra e soprou neles o fôlego de vida. Deus bendito e santo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, Deus, que encontramos corações sábios. Ó Santo Deus, firma os nossos passos para que as nossas pegadas não vacilem. Desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade, Senhor, e inclina os nossos corações aos Teus testemunhos e não à cobiça. Ó Deus, limpa estes corações, porque é no coração do homem que nasce todo o mal, Senhor, o pecado. É no coração das pessoas. Então, meu Deus, purifica todos os nossos corações, por amor do Teu nome. Não deixa nenhum de nós, Senhor, edificar uma torre de Babel, mas abate-nos, abate a soberba de todos nós, como abateste a soberba de Nabucodonosor. Ó Deus, guarda o nosso coração, porque dele depende as fontes da vida, as saídas da vida. A nossa vida está no nosso coração. A nossa vida está em nossos corações, meu Deus. Então toma todos os nossos corações, toma todas estas pessoas, Pai, por amor do Teu nome. Console os enlutados, ó Senhor. Dá forças ao que está fraco, renova as forças do que está cansado. E que seja, Senhor, como uma videira frutífera aos lados da sua casa, a mulher, e os filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Deus de Israel, Deus nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saul atormentado pelo Espírito. Um espírito maligno atormentou a Saul. Pois Saul foi levantado rei, porque o povo queria um rei. O povo de Israel quiseram um rei. Não era da vontade de Deus levantar um rei. Mas Deus lhe deu um rei. Tal qual é o povo, assim será o sacerdote.
Saul foi parcial, foi desobediente a Deus. Não obedeceu por completo aquilo que Deus lhe ordenou. Separou o melhor para si. Não fez aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Foi soberbo, arrogante. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se apossou de Saul, lhe mudou o seu coração. Passou a profetizar, passou a ter um outro espírito. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não fica para sempre com a pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele se afasta como se afastou de Sansão, e ele nem percebeu quando o Espírito de Deus saiu dele. Por causa da desobediência, por ele brincar com o pecado, usar da mentira, se envolver com outras mulheres. Então o Espírito Santo de Deus chegou um tempo que já não estava mais com Sansão, onde ele foi perceber, seus cabelos foram cortados porque ele era nazireu. Não era pelo fato de o poder estar em seus cabelos, mas pelo voto de nazireado, que tinha que ter os cabelos crescidos. E pelas mentiras que Sansão fez, brincando com o pecado, mentindo e se envolvendo em tantas coisas ilícitas. Chegou um tempo em que o Espírito Santo se afastou de Sansão, como aconteceu no caso de Saul. Enquanto Saul era rebelde, Deus já tinha ungido um rei, Davi, lá atrás. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Ou a pessoa obedece a Deus por completo, ou ela desobedece a Deus e vai perder todas as bênçãos que Deus tem em sua vida. A nossa obediência vai gerar bênção. Vai gerar, a fazer com que Deus venha a nos guardar, a ser conosco. A nossa obediência. As bênçãos do Senhor nos alcançará. Deuteronômio 28. Mas uma vez que deixamos a palavra de Deus e passamos a andar em desobediência, então as bênçãos de Deus não nos acompanharão. E foi o que aconteceu com Saul. Ele foi rebelde contra a palavra de Deus, e a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não existe esse ditado que nós ouvimos, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe a predestinação particular, em que a pessoa ela é salva e acabou, pode fazer o que quer que ela vai ser salva. A predestinação ela se dá no fato que o Senhor Jesus consumou a obra na cruz pela salvação de muitos. Então nos predestinou para a salvação. Pedro diz que nós somos eleitos. Eleitos não significa que já é salvo. Assim como tem os candidatos que se candidatam na eleição, são eleitos. São candidatos, mas nem todos ganham a eleição. Assim Saul foi desobediente, foi parcial. Separou o melhor para ele. Melhor dos povos, melhor do gado. Fez o sacrifício não sendo ele sacerdote. Achou que se fizesse o sacrifício para Deus, estava tudo certo, que Deus iria receber o seu sacrifício, não sendo ele sacerdote. Então, Saul foi reprovado por Deus. E quando o Espírito Santo saiu de Saul, o espírito mau passou a perturbar a vida de Saul. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Senhor Jesus também nos ensina sobre a casa vazia, a estratégia de Satanás. E quando a casa está vazia, limpa, ornamentada, ou seja, a pessoa não se encheu das coisas de Deus, deixou a casa vazia, o espírito maligno ele vem e traz mais 7 junto com ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Jesus disse isso.
E diz também que assim acontecerá a esta geração. Casa vazia, limpa e ornamentada, ou seja, tem nome de que vives, como diz em Apocalipse, mas está morto. Tem nome de cristão, mas por dentro não tem nada de Cristo. A casa vazia, limpa e ornamentada. Traz mais 7 junto com ele, 8. E o último estado é pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração, disse nosso Senhor Jesus. É uma palavra dura. Duro é este discurso, como diz o apóstolo Pedro. Quem poderá suportar? Tem coisas que nós temos que suportar. A palavra de Deus é uma espada, ela corta, ela vai machucar. Ela vai doer. Deus faz a ferida, mas Ele também cura a ferida. Ele faz descer a sepultura, como fez com Lázaro, mas também faz subir da sepultura. Marta e Maria esperavam que Jesus ia curar a ferida de Lázaro, mas não curou. Esperou que morresse durante 4 dias, morto, em estado de decomposição, para ressuscitá-lo. Talvez você espere um milagre de Deus, a cura de uma doença. Mas Jesus quer ressuscitar a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer fazer uma coisa muito maior do que curar uma doença. Ressuscitar a tua alma. Te libertar do pecado. Salvar a tua alma. Lhe dar direito da vida eterna. Talvez você fique esperando que Deus vá fazer isso na tua vida, mas Ele primeiro, Ele quer trabalhar na tua alma, no teu coração, tirar essas feridas purulentas que estão há tantos anos apodrecidas no teu coração. Deus quer limpar a tua alma, o teu coração. Porque o coração dele depende as saídas da vida. Por mais que Saul sacrificasse para Deus, foi reprovado porque o seu coração era mau. Ele foi rei, foi ungido a rei por Deus, porque o povo queria um rei. Mas Saul foi parcial para com Deus. Tinha seu coração altivo, soberbo, arrogante, e por causa desta má qualidade deste fruto que esta árvore produzia, Deus teve que tirar o seu Espírito Santo de Saul. E quando o Espírito Santo de Deus sai da pessoa, o espírito maligno se aposta da pessoa, atormenta. Se Deus permitir, ele aposta. Se Deus não permitir, ele atormenta. Havia uma mulher também no templo, que há 18 anos, esta mulher tinha um espírito de enfermidade que a encurvava. A encurvava. Talvez uma doença na sua coluna, uma artrose, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, uma espondiloartrite, qualquer doença óssea na sua coluna, que a atrofiava, que ela se mantinha encurvada há 18 anos. Vivia dentro do templo, na religião, guardavam o sábado, mas não o coração. Ficaram até com raiva de Jesus porque ele curou no sábado. Não se preocupavam com a dor daquela mulher, mas se preocupavam com toda a religiosidade. Assim vivem muitas pessoas. Podem estar na igreja, mas vivem com a sua vida presa, doente a sua alma. E o Espírito a atormenta, o Espírito te atormenta. Você precisa conhecer a Deus. Saul achou que porque o Espírito de Deus estava sobre ele, achou que era uma pessoa agradável a Deus. Mas não era. Assim somos nós.
Mesmo quando fizermos tudo o que nosso Senhor Jesus nos manda fazer, devemos dizer: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que o Senhor nos manda fazer. Não podemos pensar que somos alguma coisa porque Deus nos chamou, porque fomos usados por Deus, porque fizemos, Deus usou a gente para fazer tal coisa, Deus me usou para fazer tal coisa, a glória para mim. Não. É a soberba que precede a ruína, a queda. Nós não somos nada, somos apenas servos inúteis, apenas um vaso de barro nas mãos de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 7, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A rebelião é a iniquidade, a parcialidade é a iniquidade. Não obedecer a Deus por completo é como o pecado de feitiçaria. Assim foi Saul. Assim foi Saul. Não obedeceu a Deus por completo. E o Espírito Santo saiu dele e veio o espírito maligno da parte de Deus que assombrava a Saul. Talvez a sua vida pode estar assim hoje. Você pode estar assombrada com as coisas que lhe estão acontecendo e você não entende por quê. Volta lá atrás. Por isso que o Senhor Jesus enviou este livro de Apocalipse para que João escrevesse. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-se, antes que eu venha e tomo da tua mão o seu castiçal. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte às práticas das primeiras obras. Volte lá atrás. Você lembra onde você parou? Você lembra que você estava indo bem e de repente deu uma escorregada. De repente você tropeçou. E você tenta entender por que a sua vida está assim. Nada prospera na tua vida. O seu salário está como um saquetel furado, um saco vazio, um saco furado. Você coloca o dinheiro e ele vaza. Sua vida está assombrada. Deus está te chamando para você voltar para Ele. Quando você voltar, fizer um concerto com Ele, este espírito maligno vai sair da tua vida. Este espírito maligno que te assombra vai sair da tua vida. Quando o pecado sai da sua vida, quando o pecado sai das nossas vidas, o diabo não tem por onde entrar. Porque se houver pecado praticado, é como uma barata, onde ela achar um buraquinho, pode ser um buraquinho de menos de meio centímetro, a barata grande entra. E lá ela vai chocar, vai fazer o seu ninho, vai nascer um monte de baratinhas ali. Assim é o inimigo, onde ele achar uma brecha, ele entra. Se ele encontrar uma brechinha na tua vida, ele entra e começa a te assombrar. Não deixa, meu irmão, minha irmã. Não deixa o diabo te assombrar. Se conserte com Deus hoje. Saul teve a sua chance de se consertar com Deus, mas não quis. Nós temos a chance hoje de se consertarmos com Deus, de nos acertarmos as nossas vidas com Ele hoje. Temos o Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos guia, convence o homem, a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, daquilo que vai acontecer no final. Ele está falando ao teu coração, eu estou pregando a palavra, mas é Deus que está te convencendo, meu irmão e minha irmã, não é eu. Esta palavra está sendo pregada pela minha voz, pela minha boca, mas é o Espírito de Deus que está falando ao teu coração. É Ele que está tocando no teu coração, eu sou apenas um vaso de barro. Esta palavra não é minha, meu irmão e minha irmã. Esta palavra é de Deus. Saul tinha tudo para reinar bem, mas foi parcial. Teve uma obediência parcial.
separou o melhor para ele, achando que Deus ia aceitar este sacrifício. Talvez você esteja separando alguma coisa que acha que Deus vai aceitar este sacrifício teu. Talvez um dinheiro ilícito que você acha que Deus vai aceitar. Talvez algumas coisas ilícitas que você tem feito e acha que Deus vai aprovar e Deus não vai aprovar. Deus não aprova essas coisas. Deus é o Deus da verdade e não da mentira. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, diz a Escritura, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Longe de mim tal coisa, disse Deus para Samuel, porque Eli não obedeceu a Deus, deixou seus filhos fazer o que queria de frente do templo. Longe de mim, eu tinha planos na sua vida, na vida de Eli, mas ele foi parcial, foi infiel para comigo. E ele perdeu o sacerdócio que tinha na casa dele, as promessas que Deus tinha na sua casa. Assim somos nós, temos as promessas de Deus. Elas nos acompanharão, nos alcançarão, mas por que às vezes não acontece? Temos que examinar as nossas vidas. Talvez não aconteceu na tua vida, porque você está sendo como Saul. Acha que Deus está te aprovando, mas não está. Tem que se acertar com Deus, para que as promessas dele venham sobre a tua vida. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nunca entraremos no reino de Deus. Se não nascermos de novo, nunca veremos o reino de Deus. É o que Deus requer de nós, a começar por mim, que estou pregando essa palavra. Que adianta pregar? Que adianta eu falar, conhecer a Bíblia inteira, pregar tudo eloquente, pregar bonito, usar palavras lindas? E daí? Nada é, se eu não viver o que eu prego. Posso ter 40, 50 anos de crente, mas se eu não viver o que eu prego, é como um homem que contempla o seu rosto natural no espelho. Depois que ele sai de frente do espelho, ele esquece como era a sua aparência. Não é nada para Deus. Pregar a palavra, nada é. Pregador, seja quem for, qual carga a pessoa usa na igreja, qualquer igreja, nada é. Se não tiver uma vida com Deus, nada é. Tem valor algum? Títulos, nomes, pessoas importantes, famosos, nada é. Se não tiver uma vida com Deus na justiça, é inútil. É inútil. Saul era rei, mas não deu valor ao seu reinado. O povo queria um rei, queremos um rei, nós não queremos Deus sendo nosso rei, queremos o homem para reinar sobre nós. Então tiveram esse rei. Saul tinha tudo, tinha o Espírito de Deus na vida dele, profetizava, mudou o seu coração, era uma outra pessoa, mas depois a soberba entrou como um colar e o derrubou. Meu irmão, minha irmã, o que eu aprendo aqui nesta palavra é que o Espírito Santo ele não fica para sempre conosco se nós não obedecermos a Deus, se nós não santificarmos as nossas vidas, ele se apartará de nós. Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito de Deus pelo qual foi selados para o dia da redenção. Longe de vós toda gritaria, amargura, blasfêmias, iras, e tem uma lista de coisas ali. Entristece o Espírito de Deus e ele se afasta. E quando ele se afasta, a pessoa passa a ficar carrancuda, amarga, ruim, irada. Um fel de amargura. Como estava Saul, tinha que ter uma harpa para ser tocada. Tinha que ter alguém que tinha vida com Deus para poder tirar a tormenta que a pessoa tinha, que Saul tinha.
Talvez você se encontre nessa situação, você só tem paz quando alguém canta um hino perto de você, quando alguém fala contigo, quando alguém que tem comunhão com Deus fala com você, você sente a paz. Mas quando essa pessoa vai embora, acabou a paz. Tem que se consertar com Deus. A salvação é individual. Não adianta você querer ser visto pelas pessoas. Fulano de tal é fervoroso, é fervorosa, mas por dentro só Deus sabe como você está. É como o palhaço no circo que faz lá as suas animações, o seu show, mas quando chega no seu camarim em particular, entre ele e o espelho, ele vai tirando as maquiagens, vai tirando os acessórios e começa a se ver ele e o espelho. Ali ele vê a alma dele que está vazia e ferida. Alegrou a tantos, mas por dentro a sua alma está ferida. Talvez você se encontre nessa situação, você tem uma aparência de cristão. Você vai na igreja, as pessoas te veem como uma pessoa, uma árvore frutífera, mas por dentro você sabe que é um galho seco. Não adianta mentir para si mesmo. Não adianta queremos mentir para nós mesmos. O que adianta isso? Saul dependia de alguém, uma pessoa de Deus como Davi. Ele dependia desta pessoa para ter paz. Deus mesmo fez isso por causa da arrogância de Saul. Deus enviou um espírito para atormentar e assombrava Saul. E Saul vivia com medo, com pânico, com angústia, com aflição, com desespero, sem paz, irado. Mas quando Davi tocava a harpa, a paz reinava sobre ele. Examine a sua vida, meu irmão e minha irmã. Queridos irmãos, examinemos as nossas vidas, se é que nós estamos reprovados. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Estamos com Deus? Deus está em nós? Ou é que nós já estamos reprovados? Você anda com Deus? Ou só dentro da igreja que você busca Deus? Quando você está no teu banheiro, você busca Deus? Você está em comunhão com Deus? Ou está dando lugar para o diabo? Quando você está no teu celular, você está em comunhão com Deus? Ou você está andando por alguns sites proibidos? Quando você está longe das pessoas, você está em comunhão com Deus? Ou você está tendo outras atitudes, outros pensamentos? Você se sente como uma pessoa que está sendo perseguido por alguém. Talvez é um espírito que está te assombrando porque você está dando lugar para o diabo. Saul deu lugar para ele. E ele veio. Talvez a sua vida esteja vazia dessa forma. Você ouve um hino, uma música evangélica, e toca o teu coração. Você até chora. Mas quando deixa de ouvir, volta a sua alma a ser vazia, atormentada. A alma vazia, parece que tem um buraco dentro. Não sente nada. Precisa buscar a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. É ter vida com Deus, meus irmãos. É você e Ele, particular. Não importa os outros que falam de ti. Não importa ter aparência de cristão. Não é isso que Deus quer. É dentro do coração.
é tendo vida com Deus, é você conversando com Ele todos os dias, andando, falando com Deus no pensamento, orando, como Daniel buscava a Deus continuamente, como nosso Senhor Jesus Cristo buscava o Pai continuamente. Certa vez, para ele eleger os discípulos, para ele escolher os discípulos, os 12, ele passou a noite inteira em oração, buscando a direção de Deus. Jesus andava com o Pai. Aonde ele ia, as trevas se dissipavam. Talvez aonde você vai, ao invés de você, a presença de Deus dissipar as trevas, elas vêm sobre ti e agarram pelo teu pé. E você não entende por que eu fui naquela casa e estou com uma dor de cabeça, uma opressão, um corpo ruim, doente, mal, depois que eu entrei naquela casa. Jesus diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Maior é aquele que está em nós, e não o que está no mundo. É o demônio que tem que correr. Quando Jesus chegou a certo lugar, o gadareno, eu não sei se é o gadareno ou o jovem lunático, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste a nos atormentar antes da hora. Quer dizer, Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, aonde ele passava, as trevas ficavam perturbadas. Não era ele que ficava perturbado, mas eram os demônios que se perturbavam por causa da luz que estava em Jesus. Às vezes você entra num lugar, ao invés de você entrar e deixar os demônios perturbados, você sai perturbado daquele lugar, com dor de cabeça até. Por que isso está acontecendo? Será que não precisa passar mais tempo na presença de Deus, orando, colocando tudo para fora? Senhor, eu tenho sido uma pessoa muito irada, xingo muito, falo muito palavrão, desejo mal para os outros, reparo nas pessoas, falo mal de todo mundo. Talvez seja isso. Talvez seja este lugar que você tem dado para o maligno te atormentar, te assombrar. E a palavra de Deus é clara. Assim brilha a tua luz. Não saia de vós nenhuma palavra torpe. Meus irmãos, se sair da minha boca um palavrão, eu perco a paz com Deus. A gente perde a paz com Deus. Por isso que Davi orava: Senhor, põe uma guarda na minha boca, a porta dos meus lábios. Enquanto o ímpio estiver diante de mim, enfrearei a minha boca. Mas às vezes você tem que falar da sua vida, reclamado de tantas coisas para o ímpio, até mesmo da tua igreja, difamando diante do ímpio, causando escândalo. E assim o teu coração se azedou. Assim o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Deus permite este espírito te atormentar, porque tudo está nas mãos de Deus. Por que isso está acontecendo na tua vida? Por que o Espírito tem autoridade sobre a tua vida? Não deveria ser o contrário? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Pisar serpentes e escorpiões. É nós que temos esta autoridade de pisar serpentes e escorpiões, e não eles pisar sobre nós. Não deis lugar ao diabo, diz a Escritura. Não podemos dar lugar ao diabo, meus irmãos, mas andar na luz, como ele na luz está. E Saul não quis obedecer a Deus, foi parcial. E o espírito maligno assombrava. Aí alguém teve que falar para ele. Versículo 15, então os criados de Saul lhe disseram, os criados, olha que ponto chegou Saul. Os seus criados teve que lhe dizer, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra,
Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que então, em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Está vendo? Até os criados sabiam disso. Mas Saul estava com seus olhos cegos, não compreendia nada da vida espiritual. Mas os seus criados sabiam. É como aquela menininha judeia que insistiu para que Naamã fosse mergulhar no Rio Jordão. A soberba do homem é tão grande como de Naamã, como de Saul, que lhe cegaram os olhos, que não compreendia nada. Que a simplicidade do evangelho é que liberta desses espíritos malignos. É a vida com Deus, é o que eu aprendo aqui nesta palavra. Meus irmãos, nós temos que ter vida com Deus, vida particular. Ninguém precisa ver você orando. Fecha a porta do teu quarto e tenha vida com Deus, comunhão com Ele, contato com Deus. A sua vida vai ser uma vida de paz. Vai ter tribulações, perseguições, mas você vai ter paz. O Espírito não vai te perturbar, mas se dermos lugar para Ele, Ele perturba. Vai usar filhos, vai usar pessoas para tirar a tua paz, vai usar até os seus cachorros para tirar a tua paz. Mas nessa hora, não revide, não grite, não ire, não xingue. Vença o diabo na paz. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Esta autoridade Deus nos dá. Ele pode rugir como um leão, quer aparecer como um leão. Mas Deus nos dá autoridade. É a vida com Deus, meus irmãos. É andar com Ele todos os dias. Não é para as pessoas verem que você anda com Deus. Não é para mostrar para as pessoas que você é alguma coisa. Mas é você andar com Deus. E as pessoas vão ver que você anda com Deus. Você não tem que se esforçar para mostrar para alguém que você é servo e serva de Deus. Os próprios frutos a árvore vai mostrar. Conhecereis a árvore pelo fruto. Você não tem que se esforçar para mostrar que é alguma coisa. Aí deixa que Deus mostrará pelas suas atitudes, por você andar com Deus. Anda com Ele, meu irmão e minha irmã. Anda com Deus. Em Jó está escrito: une-te, pois, a Ele e terás paz, assim te sobrevirá o bem. Os teus anos terminarão em bens e em delícias. Andando com Deus todos os dias da nossa vida. Se Saul obedecesse a Deus por completo, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele foi desobediente. Ele não obedeceu a Deus por completo quando ele tinha que matar todas as pessoas ali, até os animais, mas ele separou os melhores. E depois queria sacrificar para Deus no lugar de Samuel, que era sacerdote e profeta. Cada um foi chamado naquilo que Deus lhe chamou, permaneça naquilo que Deus lhe chamou. Não tente colocar os bois, os carros na frente dos bois, que vai causar acidente. Mas faça aquilo que Deus lhe determinou a fazer. Aquilo que Deus lhe determinou a fazer, faça. E Saul foi atormentado pelo Espírito, mas quando Davi, que tinha qualidades de servo de Deus, um homem que tinha um bom caráter como Davi, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, ele não tinha cara irada, ele não era mal-humorado, mas ele era de gentil presença. É dessas pessoas que sai virtude do Espírito de Deus. Essas qualidades que Deus procura em nós, como Davi teve, essas qualidades. Talvez você esteja já há tanto tempo na igreja, mas a sua vida não muda. Você não tem paz. Busque a Deus de todo o teu coração que você vai encontrá-lo. Acerte a sua vida com Deus. Repara o teu altar, o teu coração.
Quando Elias reparou o altar que os profetas de Baal quebraram, ele reparou o altar e orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu. É reparar o altar, reparar o coração, ver tudo aquilo que está mal na tua vida, tudo aquilo que precisa de ajuste, que precisa ser tirado do teu coração, para que Deus venha mandar o fogo do Espírito Santo em ti. Tem que reparar o altar. Tem que reparar o altar. E a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vai vir sobre a tua vida como um rio. Essa paz de Deus vai vir sobre a tua vida. As trevas, elas não podem contra a luz. A luz é mais forte. As trevas se dissipam com a luz. Maior é Deus do que todas as coisas. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se achegue a Deus, meu irmão e minha irmã. Ele vai te tirar desta vida derrotada que você tem vivido. Ele vai te tirar deste sofrimento espiritual que você tem vivido há tanto tempo. E você vai ser uma árvore frutífera na presença deste Deus vivo. Você vai ser uma árvore frutífera e vai dar um bom testemunho nesta terra. E aonde você pisar, as trevas vão dissipar. Aonde você entrar, o diabo vai ficar perturbado, vai urrar, querendo fugir de ti. Por 7 caminhos fugirá de ti, por causa da presença do Senhor, nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e justo, nós vemos pelo poder da tua palavra, pelo teu ensinamento, que a obediência gera vida. Que a obediência, Senhor, por completo a ti, faz com que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas cabeças. Mas se não obedecermos a ti, Senhor, porque o Senhor é justo, o espírito maligno vem atormentar. Pai santo e glorioso, guarda estas pessoas em teu nome. Guarda todos nós em teu nome. E encha nós do teu Santo Espírito, ó Senhor. Ajuda cada pessoa a esvaziar de si mesmo, a esvaziar de todo o pecado, de toda coisa que não te agrada. E depois o Senhor possa dar vinho novo, porque o odre velho, com o vinho novo, ele vai desperdiçar, vai romper e vai vazar todo o vinho. Mas o Senhor coloca vinho novo em odres novos. O Senhor envia o teu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, quando o coração está vazio do mundo, vazio dos pecados praticados. Aí o Senhor enche do teu Santo Espírito. Ó Deus, enche estas vidas do teu Santo Espírito. Ó Deus, toma em tuas mãos cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.